O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de bloquear os bens e contas da Starlink, empresa de internet via satélite, simplesmente por ter entre os seus acionistas o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, antigo Twitter. Bolsonaro disse: um dos maiores investidores do mundo, Bill Ackman, afirma que o Brasil se torna um mercado não investível após o bloqueio do X e de contas bancárias da Starlink no país. O país está caminhando a passos largos para se tornar aquilo que Coreia do Norte e outros países de democracia relativa se tornaram: buracos negros sem liberdade e sem comunicação civil. Quanto tempo até outras redes serem engolidas pela mesma sanha? Isso levará embora os investimentos e, com eles, empregos, renda e a independência individual. Quem se beneficia com essa sanha judicial censória? O PT, pois quanto mais uma população for privada de empregos e renda pela falta de liberdade de investir, mas esta mesma população apelará a um governo superanabolizado em busca de sua própria sobrevivência, da sobrevivência de seus filhos, tornando todos, à exceção daqueles mais chegados à cúpula dos poderosos tirânicos, dispostos à mais completa subserviência por um minguado prato de comida. O ex-deputado Major Vitor Hugo respondeu: a concentração de poder numa pessoa apenas, com decisões monocráticas amplamente controversas, abertura de inquéritos de ofício, distribuição de sua relatoria por prevenção, intimação via rede social, bloqueio de contas de empresa diversa da envolvida na questão, bloqueio da rede como um todo, aplicação de multas exorbitantes, ameaça de multas a todos os brasileiros, enfraquece nossa democracia e nos envergonha perante o mundo. Para mudar, precisamos fortalecer as bases da direita agora e conquistar o máximo de postos no Senado em 2026. O coronel Wellington Urzeda comentou: o ditador da toga está implantando a democracia relativa no Brasil, perseguindo a direita, censurando quem e o que ele quer, fazendo julgamento tudo fora da lei, com o apoio de Lula e seus asseclas e a inércia do Senado, PGR e OAB. Até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu que o bloqueio de bens da Starlink não se justifica, apontando o uso de 2 pesos e 2 medidas que caracteriza a atuação de Moraes. Lira disse: a briga com o X nunca deveria ter extrapolado para Starlink. Imagine se na crise das Americanas bloqueássemos as operações da Ambev. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou prints dos comentários de Bill Ackman e Arthur Lira e disse: pois é, se o Alexandre calculou que esta seria uma parada pessoal entre ele e Elon Musk, ele errou, e feio. As reações começam a aparecer. Próxima consequência é o Brasil cair nos rankings de liberdade econômica que afetam até graus de investimento. Inacreditável é ainda Pacheco dizer que não pauta impeachment de Moraes, porque isso afetaria o real, inflação, etc. É justamente o contrário. O impeachment de Moraes traria mais segurança jurídica. O ex-presidente Jair Bolsonaro também publicou print de uma matéria que apontava: PT e TSE mantêm atividade no X mesmo após bloqueio no Brasil. A observação foi feita por diversos residentes dos Estados Unidos que relatam pelo Instagram que naquele país é possível ver que o Tribunal Superior Eleitoral está desrespeitando o bloqueio imposto aos brasileiros e continua utilizando o X, antigo Twitter, normalmente. A plataforma foi suspensa em todo o país, a mando do ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que estaria descumprindo as suas ordens. O ministro também proibiu qualquer pessoa, física ou jurídica, de continuar utilizando a plataforma sob pena de multa de R$50 mil. Como a Anatel bloqueou a plataforma, para continuar postando, o TSE teria utilizado um VPN,
que o ministro também proibiu expressamente. À velha imprensa, o tribunal alegou que sua postagem teria sido agendada. A economista Renata Barreto, residente nos Estados Unidos, publicou uma imagem de postagem do TSE no X e comentou: mesmo depois da ordem tirânica de Alexandre de Moraes, que suspendeu o Twitter X no Brasil, o perfil oficial do Tribunal Superior Eleitoral continua postando normalmente lá. Carmen Lúcia, presidente do TSE, por acaso estaria usando VPN? Esse é o nível do escárnio que se vive nesse país. O deputado Marcel Van Hatten também publicou no Instagram uma imagem com a postagem do TSE no X e o seu questionamento: ué, o Alexandre de Moraes vai multar o TSE? O deputado Sargento Gonçalves respondeu: é risível, seria cômico se não fosse trágico. Deus salve o Brasil. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites,
com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam
o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender a sua família, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, todas denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.